Agora sim, eu sou a Camila Nogueira, sou psicóloga, gestalt terapeuta. Eu acho que eu conheço quase todo mundo aqui. E Thaís, Eu me chamo Thaís, sou psicóloga e gestalt-terapeuta. Também conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Sou monitora do Contato 19 e é isso. antes da gente começar a entrar, a Eliane chegou. Oh, Chegou. Antes da gente começar a entrar no conteúdo e abrir a apresentação, queria saber um pouquinho de vocês, o que que vocês estão esperando hoje, o que que chamou a atenção de vocês nesse tema? Se alguém quiser falar, um de cada vez, gente. Oi, Eliane. Oiê! boa noite. Eu me vi carregando aquele prédio, dentro do prédio. Eu falei, nossa, é literalmente onde eu me sinto hoje. Então, tenho certeza que eu preciso ver algumas coisas. Bom, Tudo será bem-vindo. O que me chamou a atenção no tema é que é um tema hoje muito falado, né? Um tema muito atual. E a gente sempre encontra com pessoas que estão vivendo essa condição. Então, acho que eu vim aqui numa oportunidade de aprender um pouco mais. Acho que isso eu espero. Acho que chamou minha atenção por ser um tema em que, apesar de ser muito presente, ele também é muito ignorado. Porque o trabalho ocupa esse papel tão significativo na vida das pessoas, que as pessoas colocam ele ali em primeiro lugar muitas vezes, e não se dão conta de como que isso está afetando ali e tendo consequências para a vida como um todo. Então, acho que um olhar para isso é muito importante. verdade. Mais alguém? Eu gostaria de falar, esse tema me chamou bastante atenção. Eu estou de licença maternidade agora, mas eu trabalho num ambiente onde eu vejo muito pessoas adoecidas, também devido à forma de trabalho, que é muitas das vezes maquiada por vestir a camisa, né? Então, acho que é muito importante, quero aprender mais para poder levar mais esse olhar para eles, essa percepção, né? Dos limites, de quando a gente ultrapassa, do cuidado que tem que ter. É isso. O É, que aconteceu pode ir. comigo foi justamente que eu tive, né? A Mila sabe, eu tive burnout no final do ano passado, e foi justamente o que a Ruane falou, de você achar que você está vestindo a camisa, que aquilo faz parte do seu trabalho e não faz. Tem um limite que você ainda não conheceu sobre você. O saber ter alguém também do seu lado para te dizer que você não conhece ele. Até Lu, você deu uma travada um pouquinho. eu travei? Tava dando umas picotadas, no teu áudio, gente. A sua imagem também tá travada. A imagem voltou, mas o som não. E Vou caiu. botar no chat. Ah, Tá. então, para a gente começar, como é que vai ser a nossa estrutura, né, aqui de conversa? A gente vai apresentar uma ideia para vocês imaginarem, a gente vai fazer uma troca, depois a gente vai para a teoria de fato e no final a gente faz uma outra troca, né? Porque aqui a proposta é uma roda de conversa para a gente trocar bastante sobre esse tema e cada um vai enriquecendo um pouquinho, né? Ok? Vai acrescentando um pouquinho. Podemos começar, Eduardo? Então, burnout, como é a sua relação com o trabalho?
E aí que a gente trouxe essa proposta de vocês imaginarem uma empresa no ramo de tecnologia, ela conta com 20 funcionários em seu quadro, né? Desses funcionários, 12 já foram afastados por sintomas que caracterizam a síndrome de burnout. E os outros 8 nunca precisaram desse afastamento. Então, gravem essas informações. Vamos lá? Pode ir. E aí, agora a proposta é o seguinte: o que que a gente pode pensar dessa situação dessa empresa? Né? E aqui a gente vai trocar e levantar hipóteses, não tem resposta certa nem errada, mas para a gente pensando mesmo o que que pode desencadear, né? Então, quais as características vocês imaginam que essa empresa tenha? Quais as características a gente pode imaginar que os funcionários que já foram afastados pela síndrome de burnout possuem? Características pessoais, de personalidade, jeito. E o que será que os funcionários que nunca precisaram desse tipo de afastamento têm ou fazem de diferente daqueles que já foram afastados? Quero ouvir um pouquinho de vocês, o que que vocês acham? Eu já imagino um ambiente um tanto opressor, né? Imagino características de pessoas que não lidam bem com o excesso de cobranças, metas altas, metas partindo da empresa também impossíveis, né? Aquelas metas impossíveis de alcançar, aquela cobrança extrema, um ambiente tóxico de trabalho. Então, acredito que tenha uma dessas características aí. Percebo que parece um ambiente que não valoriza momentos de descompressão, né? Como a gente chama hoje em dia, que não tem palestras assim para o bem-estar dos funcionários, que não tem momentos que engajem os funcionários assim, para se verem não só como pessoas que trabalham ali, mas se verem também como indivíduo, porque eu acho que é muito importante quando você enxerga o seu colega de trabalho como uma pessoa para além do trabalho. Então, acho que isso muda as relações aí. Então, acho que é uma empresa que não valoriza esses momentos, que só pensa em resultados e não pensa que esses momentos são fundamentais para os resultados. Legal. Uhum. Acho que tudo isso que falaram, né? Mas eu acrescento a competitividade, né? Acho que a competitividade é uma coisa também que pode ser muito nociva, né? No ambiente de trabalho. É verdade. A Paula colocou alguma coisa aqui no. Ela colocou. Percebo que muitas vezes a autocobrança também colabora para a exaustão. Na empresa, a disputa faz com que nunca achemos que somos o suficiente. Muito bom, é verdade. Falou que era uma empresa de tecnologia, né? E Quando fala de empresa de tecnologia, pelo convívio que eu já tive, eu lembro assim de cargas horárias muito longas, sem horário de trabalho. Você trabalha de madrugada, você trabalha até de noite, então assim isso também causa uma exaustão muito grande. Você trabalhar até o limite, não ter essa rotina e quando você pergunta ali as características dos funcionários, o que que eles possuem, eu imagino pessoas assim, com uma ansiedade muito grande, principalmente, né? Essa ansiedade e essa até uma baixa autoestima, talvez, justamente por conta do que falaram desse ambiente de cobrança e essa comparação o tempo inteiro. perfeito. É isso aí. A Luciana colocou aqui, eu entendi que o burnout é silencioso e até você entender onde você está caminhando é muito invisível. Uhum, é verdade. Quando a gente tende a olhar, pegar a responsabilidade só para a gente, né? Aqui tem uma pegadinha, né, nessas três perguntas, né, que a gente faz, que é o seguinte: o burnout ele não é só desenvolvido por um fator exclusivo, né? A gente precisa levar em consideração o contexto, ou seja, a empresa, normalmente, né, já que aqui a gente está falando de uma empresa. Então, como é que é o ambiente de trabalho, né? As Foi o que a maioria trouxe, né, Camila? Isso. Foi o que a maioria dos comentários. Que é muito comum a gente perceber as pessoas contando só o lado da empresa, né? Como uma causa única, Uhum. como a Camila está Um falando. ambiente tóxico, né?
não é só isso, é também isso. Isso. Então, Mas é uma vem com a junção junção de características, né? de 3 fatores, né? Que é o contexto, ou seja, é o ambiente de trabalho mesmo, isso vai influenciar. Mas como a gente falou aqui, né, 12 funcionários desenvolveram e 8 não. Então, se todos desenvolvessem, aí sim seria uma questão só da empresa, né? Mas não. Então, a gente precisa levar isso em consideração, que, óbvio, o ambiente que a gente está influencia. Existe, Paula. A gente vai falar sobre isso até um pouco mais na frente, né? Que ela falou que existe o burnout materno também. Ele não está no CID, mas sim, pela nossa prática clínica, a gente já sabe que isso está sendo muito falado e muito visto também, e que é importante porque é um trabalho, né? É um trabalho que não tem hora de lazer, né? Nem tem folga. Mas aí vamos voltar aqui, né? Que é o contexto, as características da personalidade de cada pessoa, ou seja, suas características individuais, e como essa pessoa consegue manejar o estresse dela. Isso é importante, né? Como é É que ela. muito comum as características das pessoas, né, Camila, serem muito perfeccionistas, as E pessoas que geralmente entregam, né, como uma colega falou até do vestir a camisa, elas geralmente são as que entregam. E quando as pessoas entregam, geralmente na empresa é que mais são solicitadas, né? Só que a aí Paula ela falou olha, aqui, né? Autocobrança, né? Se uma pessoa já tem uma característica de se cobrar muito, sim, menos flexíveis, ela também botou aqui, que aí ela olha para aquela demanda e ao invés de ela repensar, ela fala, eu vou dar conta disso aqui, vou dar conta 2 vezes mais, 3 vezes mais. E além desse encontro, dessa junção, desses 2 fatores, tem o manejo, como a Camila falou, do estresse, que é o ambiente estressor, né? Então, como essa pessoa maneja o estresse dela? Muitas das vezes, a adaptação que ela vai tentar fazer nesse ambiente é a melhor que ela pode, mas é uma adaptação errônea, né? Muitas das vezes é passado o horário de trabalho, então se ela já sai tarde, ela faz hora extra ainda para dar conta, e às vezes não dá, né? Então, são essas 3 junções, né? Thaís, Diga. eu só queria também contribuir também que eu pensei, né, olhando aqui também as características, que muitas vezes também, às vezes a gente não para pensar, mas são pessoas também que amam o que fazem. Muito. Então, assim, muitas vezes são pessoas que gostam do que fazem e são apaixonadas pelo trabalho e aí pecam pelo excesso também, porque tem que entregar, prezam pelo perfeccionismo, mas eu acho legal também a gente falar isso, né? Que as pessoas que mais são propensas a ter burnout são pessoas também que amam o que fazem, não necessariamente só pelo estresse, né? Sim, perfeito, Aline. É muito comum, né? Porque como a gente dá limite para aquilo que é tão, em algum momento, prazeroso para a gente, né? Então é muito comum ter essa linha, né, de limite mesmo para aquilo que a gente gosta. E aí também tem a ver com a importância do trabalho para essa pessoa, né? O que é o trabalho para ela. isso. A Luciana colocou aqui, se você não fica depois do horário, é taxada, né? É verdade. Muitas empresas são assim, né? Mal visto. E a Paula colocou controladoras, tipo, sem mim não vai funcionar. É isso, Exatamente. pega tudo para si, né? Então E é a aqui, junção desses 3 fatores, né, Camila? São os principais, assim, para a gente entender como que funciona o burnout. São isso. esses 3 tópicos. Agora, eu não ouvi ninguém falando ou pensando, nem trazendo muito sobre o que os funcionários que não desenvolveram. O que vocês acham que eles têm ou que eles fazem de diferente, né? Ai, Camila, quando vocês perguntaram no início, eu só conseguia pensar nesses que não tiveram burnout, porque eu tava esperando todo mundo falando, né? Ah, que empresa. Eu falo, gente, mas a empresa é feita, gerida por gente. O que tá acontecendo? Né? E aí eu fiquei muito isso na cabeça. Eu tenho uma paciente que ela tá na empresa há 15 anos, foi jovem aprendiz, aquela empresa super tradicional, também tem esse ponto, às vezes é uma empresa muito que não se atualizou, né? Eu vejo um ponto muito importante, mas hoje ela fala, cara, eu falo não. O meu chefe pede um negócio, eu falo que não. E aí os meus amigos vão falar, sempre vão falar. Então, assim, e aí é um trabalho bem legal, né? Que a gente faz na terapia dela entender que tá tudo bem, que vai ser mal vista? Gente, eu tô aqui há 15 anos, eu sei o meu potencial, eu amo o que eu faço, mas ao mesmo tempo eu tenho uma filha. Né? A minha prioridade é minha filha.
Então é isso. Então, assim, eu fiquei pensando muito nessas 8 pessoas que não sofreram, claro que é totalmente desproporcional, mas elas estão fazendo alguma coisa diferente. Fiquei muito nisso, acho que realmente é o limite. Fiquei pensando bastante nisso. O falar não, né? Sim. O colocar limite. Não vai dar tempo, é isso, né? Eu tenho meu horário e eu vou sair. Só uma dúvida, Clara, assim, se você puder compartilhar. Qual a idade dela? Ela tem 35 anos, ela é nova, ela começou como jovem aprendiz, super jovem mesmo, bem novinha, e foi crescendo na empresa. E aí ela já falou, olha, já passei muito perrengue, já fiquei muito triste, já fiquei sem dormir, hoje eu não faço mais isso. Acho que também é um pouco a experiência, né? Sim, também. Eu imagino que também sejam pessoas que saibam lidar melhor com o estresse, que tenham outras atividades fora da empresa para aliviar esse estresse. Com certeza. Perfeito, né? A divisão do tempo, né? Tem A gente, lazer, tem tudo. a gente também não pode esquecer que ela tem 15 anos da empresa, não vai ser muito fácil demiti-la. É verdade. É importante levar isso em consideração. É verdade. Tem um valor aí. Aí a Raquel falou sobre ter coisas, né, fora para relaxar, né? E a Thaís tinha comentado sobre o manejo do estresse dentro do trabalho, né, do ambiente. Mas também é importante, que o evento estressor é uma coisa, né, está externo. Mas como a gente vai lidar com o nosso estresse é outra coisa, né? Porque a gente precisa lidar com o que o estresse fez na gente, né? E ter coisas a fazer depois, hobbies, é muito importante também. A Paula botou aqui, percebo que muitas vezes funcionários que impõem limites dão resultados são respeitados. Dar resultado em impor limite, sim. É verdade. Tá bom, Paula, sem problema. Ela falou que está colocando o filho para dormir, por isso que está escrevendo. Pessoas mais flexíveis, praticam a autoobservação. Sim, de fato. Alguém mais quer contribuir? Ou tem algum caso que conhece? Tipo uma prima de um amigo meu? Eu fiquei pensando nessa questão, porque a gente está falando muito em relação a uma empresa, né? Então, Isso. assim, você dar limites para o que o seu chefe te pede, aprender a lidar com aquele ambiente estressor, mas eu fico pensando muito também que o burnout também vem muito em casos em que a pessoa trabalha como autônoma, por exemplo. Eu vejo muito isso dentro da área do marketing, por exemplo. Pessoas que têm agência de marketing, aí ela quer que a agência dela dê certo, e aí trabalha exaustivamente naquilo ali. E aí já é uma outra relação, né? Que o limite é para ela mesmo. E não necessariamente a comparação com o outro e a cobrança dentro de um ambiente estressor, mas é o próprio ambiente dela, né? Como É, que essas características dela, né, provavelmente são facilitadoras para o burnout, ela vai ser a própria chefe dela, então ela vai ser a chefe dela com essas características, né? Então, daquela régua ser sempre muito alta, né? Essa questão do próprio crescimento da própria empresa, então o limite fica muito restrito, não consegue, né? Não consegue. e uma A exigência gente, tem que dar conta de tudo também, né? Assim, sendo psicóloga, a gente precisa saber marketing, a gente precisa divulgar, a gente precisa saber o financeiro, né? Tudo isso que acaba realmente colocando a gente nesse lugar, né? De exaustão. a gente fala muito também dos limites, mas é importante falar também do autoconhecimento que a pessoa precisa ter, né, para poder impor esses limites. Eu vejo que muitas vezes falta um autoconhecimento. Você fala para a pessoa, olha, você tem que falar não, você tem que colocar limite. Não, mas eu consigo. Não, mas isso também porque não tem problema, sabe? A falta de conhecimento muitas das vezes leva a pessoa a ultrapassar os limites. Aí, tanto na empresa quanto também trabalhando por conta própria, né? Então, acho que isso é muito importante. Se ela não se conhecer, ela não vai saber os seus limites, né? Perfeito, excelente colocação. Acho que a Sani, né, levantou um ponto aqui interessante. Deixa eu achar aqui no chat. E ela colocou: eu acho que normalmente as mulheres precisam fazer mais para serem bem mais bem vistas. Talvez homens tenham mais facilidade para impor limites sem ser mal vistos. Temos homem aqui, sem ser o Eduardo?
Acho que é. Essa conversa ia ser curiosa, né? O que vocês acham? Polêmico demais, né? Para falarem. Acho que depende do ambiente, né? Eu acho que é a forma como você se coloca também no ambiente, né? Porque vocês estavam falando e eu lembrei de um caso de uma amiga, ela tem 42 anos e ela trabalha há 17 anos numa empresa. Essa empresa, ela já até saiu da empresa e voltou. E nessa última, 3 vezes. E a última volta, as saídas nunca foram por questões de burnout ou estresse, mas nessa última volta ela entrou num projeto bem desafiador. E ela é uma pessoa muito responsável, né, que se responsabilizava por tudo, né? Então é aquela pessoa que pegava todo o trabalho para fazer, porque as pessoas não sabiam fazer, ou porque as pessoas não iam entregar no prazo, era aquela pessoa que era líder ali na equipe, que substituía a gerência, né? E estava ali sempre dando um pouco mais. E nessa última volta dela para a empresa, ela entrou num projeto bem crítico, onde ela trabalhava quase que 24 horas e ela não percebia o que aconteceu. Ela entrou, né, nesse lugar do burnout e ela ficou bem mal, né, psiquiatra, emagreceu, perdeu quase 10 quilos e ela não conseguia. E mesmo assim, quando a psiquiatra tentou várias vezes afastar ela, ela sentia aquela culpa, né, de não estar trabalhando, porque eu precisava estar lá resolvendo. Então, é muito lugar onde a pessoa se coloca também, né? Porque deve ter alguma coisa diferente, né? Se algumas pessoas têm burnout e outras não. Óbvio que a gente sabe que o ambiente, né, ele vai sempre ter uma responsabilidade ali também, ele vai sempre impactar de alguma forma, mas tem algo a mais, né? E é muito interessante esse olhar. A Paula colocou aqui, tem uma cliente que viveu burnout materno, que é invisível e desconsiderado. Até ela conseguir aceitar que estava exausta, que estava tudo desregulado, ela sofreu muito. A partir dessa identificação, ela fez ajustes, impondo limites, tendo tempo de individualidade e autocuidado, e tudo vem reverberando muito bem positivamente, né? Muito positivamente. A pessoa se abandona para se dedicar para o outro, na empresa e na casa. É um esvaziar-se de si mesmo, né? Sim. Então, agora a gente vai entrar um pouco no conteúdo e depois a gente volta para essa troca que está sendo bem legal, né? Vamos lá, Eduardo? Então, para a gente trazer um pouco do contexto histórico, né? Esse termo burnout, ele foi falado pela primeira vez em 74, né? Por um médico que era psicanalista, né? Que é o Herbert Freudenberg, e ele trabalhava 12 horas por dia, e à noite ele ainda atendia usuários de droga numa clínica para dependente químico. Óbvio, ele foi a primeira pessoa, pelo menos com esse termo, a ter esse burnout. Pois é. E olha o tempo, né? Em 74 a gente teve o primeiro termo, né, sendo descrito como esgotamento relacionado ao trabalho, e só entrou para o CID, e foi o CID-11, em 1º de janeiro de 2022. E eu não sei se vocês sabem, mas o CID-11 ele ainda nem é obrigatório usar, a gente ainda está usando o CID-10, né? Ele ainda está em processo de entrar aí para ser obrigatório somente ele, né? É, muito recente. Então, no CID-10, a gente tinha alguns outros diagnósticos parecidos, né? Que era o Z730, que é o esgotamento, né? Que problemas relacionados com a organização do seu modo de vida não tinha necessariamente a ver com o trabalho. E o Z563, que era o ritmo de trabalho penoso. Que aí sim eram problemas relacionados com o emprego e com o desemprego. Mas aí ainda ficava muito na conta só da pessoa, né? Ficava mais ainda na conta da pessoa. Quando vai para o CID-11, os direitos são mais assegurados, porque vira uma doença ocupacional. Exatamente. Aí entra como uma doença ocupacional mesmo e a gente ganha alguns direitos com isso, né? Que até então não existia. Que é assim, 15 dias de afastamento remunerado e passando de 15 dias, INSS, que a gente é afastado, e tem estabilidade de 12 meses. A empresa não pode te mandar embora. E isso é muito importante, né? Porque a gente sai de um lugar de responsabilizar só a pessoa, né? E a gente coloca como um todo, né? Como uma questão que é da empresa, que a empresa vai precisar arcar também,
e da pessoa poder se cuidar. Porque se a gente olhar... Oi? Pode ir, vai lá. Estou escutando, sim. Porque se a gente olhar até para o exemplo que a gente deu, né, 12 pessoas com burnout, tem alguma coisa de errado nessa gestão, não tem como fugir disso, mesmo que tenham características comuns entre as pessoas que tiveram, né? Tem uma responsabilidade também da empresa. Ruane, você ia falar alguma coisa? Não, né? Ficou amarelinho para você. A Vitória colocou aqui que ela ficou chocada, que ela não sabia que era tão recente. Alguém mais não sabia também que a gente queria, entrou em 2022? Eu sabia que o termo era relativamente novo, mas eu não imaginava que já tinha mais de 50 anos, há quase 50 anos, né? Já se trabalhava em cima desse assunto. Já estudava Quando ainda nem tinha internet, nem a vida nem era essa loucura toda que é hoje. Né? Eu acho que agora com... Pode ir, desculpa. Perdão. Eu acho que agora com o afastamento, isso vai ajudar as empresas a terem um olhar com mais cuidado com relação a isso. Porque o afastamento, deixa a empresa mal vista, né? Digamos assim. E aí, se inclusive esse afastamento, ele entra como, tô vendo aqui, né, doença acidentária. E aí aumenta também o FAP, né, que é o fator de acidentes e tal, o grau, e a empresa paga o imposto em cima disso. Às vezes só assim que a empresa passa a ter um olhar, né, quando sente no bolso e quando isso também influencia em como ela é vista no mercado. Então, acho que foi uma conquista nossa aí. Com certeza. Dependendo da empresa, sim, né? Só dessa forma. E é um prejuízo, né? Porque você vai pagar o funcionário 15 dias e você não vai ter o funcionário. E às vezes vai ter que pagar outro, né? Também para cobrir esse lugar que vai ficar em falta. É um prejuízo grande aí, né? A Vitória fez uma pergunta muito interessante, né? Precisa de um laudo do psiquiatra para aplicação desses direitos ou o psicólogo é válido, né? Ou o laudo do psicólogo é válido. Tem uma junção aí, né? Não, na teoria do psicólogo é para ser válido, sim. A gente pode emitir laudo, que, por lei, a gente pode dar o diagnóstico, mas muitas empresas ainda não aceitam, só vão aceitar o Com do psiquiatra. CRM, né? Sim. Então, infelizmente, a gente aí, para o plano de saúde, aceitam do psicólogo, Paula. Ainda depende do plano, né? Porque até para aceitarem o recibo, existe plano de saúde que exige o encaminhamento de um médico, né? Então, ainda depende do plano, apesar de ser lei, né? Da gente poder exercer esse direito. E se for mais de 15 dias, será que o INSS aceita do psicólogo? Acredito que só do psiquiatra, né? E aí, se for mais de 15 dias, ela vai entrar no médico do INSS. Ela vai precisar fazer a perícia. Aí já entra no... Já não está com a gente, né? Nem com a empresa. Vai estar com o INSS que vai precisar fazer essa perícia para dizer o tempo de afastamento. Ela vai precisar agendar. Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, como é que a gente caracteriza burnout, né? É uma síndrome conceituada como resultante de estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi bem manejado. É caracterizada por 3 dimensões. A primeira é a sensação de falta de energia ou exaustão. Essa exaustão é física e mental. O aumento da distância mental em relação ao trabalho ou sentimentos negativos ou cínicos relacionados ao trabalho. Então, é muito comum a gente perceber colegas que estão mais afastados mesmo, né, emocionalmente, tanto do contato ali mais informal na hora do almoço, como até mesmo com aquela parte que ele faz no trabalho, né? Muitas das vezes, porque como ele não aguenta mais demanda, estar com o outro já é uma demanda, o outro reclama, o outro conversa, o outro pede ajuda. E aí,
como a exaustão chega, ele não quer mais demanda nenhuma. Então, a tendência é isolar-se mesmo, né? Diminuir esse contato. 3 é uma sensação de ineficácia e falta de realização. Então, como ele vai experimentando não alcançar aquelas expectativas que estão sendo criadas pela empresa e por ele mesmo de alcançar, é muito comum que ele quase que ateste que ele não é bom o suficiente. Então, já cola com partes dele e aí ele experimenta não dar conta. Então, essa sensação de não realização também profissional, muitas das vezes não é remunerado da forma que deveria, pelo tanto que trabalha, enfim. Então, esse esgotamento físico e mental que acontece, ele se refere sempre especificamente ao fenômeno local do trabalho, né? Não deve ser utilizado na descrição de experiências em outras áreas. Então, essas outras áreas que a gente acaba vendo no consultório, né, que são os esgotamentos maternos, ele não entra no CID, mas a gente sabe que existe, porque esse esgotamento chega até a gente, né? Porque não está escrito lá que não existe, né? Então, é isso. Quer acrescentar alguma coisa, Camila? É importante, né? O trabalho materno ainda não é um trabalho oficialmente reconhecido, né? Não tem como a gente de afastamento. Então, quando a gente fala desse diagnóstico específico, a gente está falando sobre o ambiente de trabalho mesmo. E aí, como a Thaís falou, na clínica a gente vê uma coisa completamente diferente, né? Pessoas que trabalham em casa, é um trabalho exaustivo. A maternidade é demais, né? Porque você realmente não para. Então, se não tiver ajuda, se não tiver uma rede, realmente é muito cansativo. Mexe com o sono, com vários fatores da nossa vida que vão influenciar, né? E as demandas são sempre muito altas, né? Da maternidade. E às vezes você não vai alcançar essa perfeição toda que às vezes a mãe quer alcançar, né? Pois é. Alguma dúvida até agora? Foi? A Paula colocou aqui que hoje em dia existe um ranking de empresas, de melhores empresas para trabalhar. E um dos itens para a empresa ser considerada boa é o bem-estar e a qualidade da vida dos funcionários, além da qualidade dos ambientes de trabalho, físico e psicológico. Lógico que isso é muito mascarado, mas já são indicativos interessantes de serem alcançados. A Júlia perguntou qual é a terceira, e agora a gente vai ver aqui de uma forma mais aprofundada, né? Um ponto, Mila, sobre o que a Paula falou sobre o Great Place to Work, né, as melhores empresas, quem responde são os funcionários. Então, assim, muitos têm medo de responder a verdade. Isso é um ponto Só um bom. parênteses. Esse é um ponto bom. Luciana trabalha em empresa, né? Não psicóloga, que a maioria é psicóloga, né? Então ela sabe muito bem como é que funciona esse ambiente aí, né? É muito interessante. Se a gente tem aí assédio moral, coisas desse tipo, realmente os funcionários vão ter medo. E, teoricamente é para ser anônimo, né? Exato. Tem muitas empresas que a gente conhece, que, assim, de fornecedores, né, de concorrentes, que a gente sabe que é um ambiente hostil, tóxico, tudo de ruim, e tá lá no Great Place to Work, assim, no topo, e a gente não entende. E aí você passa a entender quando você passa a fazer parte do processo e entender que quem avalia são os funcionários. Então, assim, não faz muito sentido, mas é o que é. E aí fica com a bonificação. A Paula botou tipo o Itaú. Eu não sabia que o Itaú tava logo um banco, né? E a gente sabe como é que é. Então, o CID nos traz assim, 3 sintomas centrais do burnout, que é a exaustão ou esgotamento, que é o sentimento profundo de cansaço físico e mental, falta de energia e motivação. E aqui é muito importante a gente separar qual é a diferença de um cansaço e de um esgotamento, né? E a gente sempre tem essa dúvida. Então, vamos imaginar o seguinte: quando a gente chega do trabalho cansado, a gente vai lá jantar, descansar, e no dia seguinte a gente está bem de novo, porque a gente conseguiu descansar, né? Quando a gente fala de um esgotamento, de uma exaustão, esse descanso ele não funciona. A gente continua acordando cansado, mesmo depois de férias, mesmo depois de afastamento. A gente fez uma viagem para relaxar, mesmo assim, a gente continua
se sentindo cansado. Então, essa é a diferença, né, do cansaço que é o normal, né, do nosso dia a dia, para uma exaustão. Thaís, queria falar alguma coisa? Não. O segundo é a despersonalização, que ele traz essa palavra, mas nada mais é do que esse distanciamento emocional, né? Atitudes insensíveis e numa busca de uma criação de barreira para se proteger. Então é o seguinte, ele vai tratar os outros com ironia ou vai para uns extremos, por exemplo. Se algum funcionário, né, algum amigo ali de trabalho vai falar alguma coisa para ele, vai falar assim, ah, mas morreu? É algo extremo, ah, então eu não quero saber, então não importa, né? Ficando mais insensível para as coisas, justamente para se proteger de mais sofrimento, porque ele já está demais, né? Aquele sofrimento ele já não suporta mais. Então ele faz um pouco esse distanciamento emocional para que ele não sofra. E o último é a redução da realização profissional, né? Então, a sensação de ineficácia no trabalho, insatisfação própria, sentimento de incompetência e falta de sentido nas tarefas, né? Ou seja, para que eu estou trabalhando? Para que eu faço isso? Não faz mais sentido. Nada do que eu faço é o suficiente. Eu não me sinto bem, né? Fazendo. E a gente sabe que, assim, a maior parte do nosso dia é também trabalhando. Então, viver num ambiente que a gente não está se sentindo bem, está sempre se sentindo insuficiente, no último é muito ruim, né? Vai mexendo muito com o nosso emocional. Alguém acrescentaria alguma coisa? Eu não consigo ver todo mundo, não vejo só uma parte. Também não, só vejo uma parte. Ok, então seguimos. Olha, agora que eu vi o Pedro, o Ped está aqui. Quanto tempo? Vamos lá, Eduardo, podemos voltar. E aí aqui a gente traz alguns sintomas físicos, né, comportamentais, que podem aparecer até mesmo antes do colapso, né? Que são os sinais que geralmente as pessoas vão no cardiologista, vão em um gastro e começa a ir em vários médicos e não encontra algo específico, né, para aquela reação do corpo. Então, fadiga, distúrbios do sono, muito comum, né? Insônia, Ou excesso de sono, né? Ou excesso. Perturbações gastrointestinais, é muito comum apresentarem, né? Transtornos cardiovasculares, então... Hipertensão, quem é hipertenso aí, ou às vezes pode até aparecer, né? E aí começa a dar os picos, aí não entende por quê, o que está acontecendo. A falta de atenção, né, ou concentração. Essas pessoas passam a não ter mais foco. Alterações de memória, é bem comum também a pessoa ter uns lapsos e não conseguir lembrar. Impaciência e impotência, e acho que além até da impaciência, que irritabilidade, né? Em extremo. Lentificação do pensamento, a instabilidade emocional, a baixa autoestima, né? Negligência, então ela vai se negligenciando por muito tempo, e aí passa a se negligenciar mais ainda, porque nunca tem tempo para ela. Incapacidade para relaxar, então, como a Camila deu exemplo, né? Então, às vezes tira férias, mas não vai relaxar e vai voltar extremamente cansado. Dificuldade em aceitar mudanças, perda de iniciativa, tendência ao isolamento e fuga, perda do interesse pelo trabalho. E aí aqui a gente trouxe algumas frases que chegam para a gente no consultório, né, Camila? Então é muito comum chegar: eu não consigo entender mais o que está escrito aqui. Uma frase, um texto que eu costumava ler, um trabalho que eu costumava a estudar, e eu não consigo mais entender, o meu raciocínio está lentificado. Isso, aí você lê 3, 5 vezes o parágrafo e não consegue. Nada, e não consegue mesmo, né? Minha memória está péssima, então não lembra de nada, tem uns lapsos muito grandes. Aqui eu não coloquei, mas assim, aparece muito também
o parar de dirigir, né? Porque o dirigir no dia a dia, ele demanda muita atenção, e aí a pessoa já não aguenta mais ter que direcionar atenção para nada, e muitas vezes ela para de dirigir. Então, isso também chega muito no consultório, né? Não consigo mais dirigir. Não vou dar conta e não consigo, que ela experimenta isso, ela experimenta não dar conta, e aí ela vai achando que aquilo é a realidade dela, que ela não vai conseguir mais. Então, dormi muito. Então, dormi o domingo inteiro, mas parece que eu não descansei nada. Nada restitui essa exaustão mais, né? Estou sem energia nenhuma. Também chega muito, a pessoa quase que arrastando, né? Se arrastando mesmo. E você vê que ali não tem uma gota mesmo de energia para se recompor. Lapsos de memória, né, também é bem comum, assim, você realmente Muito. dá um apagão, né? A gente teve até a jornalista, né, que ficou Sim, bem famosa, a Isabela, que ela não lembrou capital. a capital do estado dela, né? Não foi algo assim? Ela teve o apagão ao vivo, né? Alguém quer trazer algum relato de frases que vocês consideram que seriam também por aí, por esse lugar? Um de cada vez, galera, assim, todo mundo junto fica complicado. Posso Ok, falar? pode? Pode. Eu acrescentaria aí também algo que muitas das vezes passa despercebido, que são os sintomas físicos, né? E muitas das vezes os sintomas físicos dizem mais que tem alguma coisa errada. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei em um lugar há alguns anos atrás que era muito comum as pessoas sempre se queixarem de falta de sono, de que não conseguiam dormir, de dores de cabeça intensa, e era um local com uma carga horária muito, muito alta, era muito adoecedor, sabe? E eu via sempre as pessoas se queixando das mesmas coisas. Foi quando, inclusive, surgiu meu interesse por essa área de psicologia do trabalho, porque eu vi que não é normal, sabe? Então, às vezes, a pessoa, tô com dor de cabeça que não passa, não consigo dormir. É um sinal de alerta também que a gente não pode ignorar. Com certeza. É importante. Não é normal, né? Ir trabalhar todo dia com dor de cabeça, coluna, seja lá onde for. Tem algum sinal sendo dado, né? A gente acredita na Gestalt que os sintomas são sinais de alerta, precisam ser olhados, né? Thaís, queria Diga. contribuir também numa experiência que eu tive na época que eu trabalhava em empresa. Tinha muitos funcionários também que estavam passando por burnout e muitas vezes não sabiam. E o que afetava muito eles era a questão de afetar a autoestima deles, né? Assim, eles acham assim, cara, eu tô emburrecendo, eu tô ficando burro, porque assim, como é que eu tô lendo isso e eu não consigo entender o que que é isso, né? Antes eu produzia muito mais rápido, agora eu não tô conseguindo produzir. Então, assim, até por uma falta de conhecimento, era muito comum essa sensação que as pessoas tinham, né? De achar que estavam ficando mais burras, menos inteligentes. E era uma característica que eu via muito claro, assim, para quem passava. Isso me chamava atenção também na época, né? Sim. Desmaios constantes, né? Que às vezes, enfim, tem um exemplo desse de desmaios de uma pessoa constante na empresa, enxaquecas, com vômitos, sempre colapsando mesmo, né? Um grupo colapsando, literalmente. Então, esses sinais físicos, comportamentais e emocionais, eles se apresentam no burnout. Acho que a Sânia quer falar e ela não está conseguindo, é isso? Você está no mudo. Não sai do mudo. Conseguiu? Acho que ela está tentando. Pronto, vendo. Ela
Consegue até destravar a imagem dela, mas o microfone ela não está conseguindo. Enquanto Resolve. ela não chega, eu acho que também tem uma coisa, a, a irritabilidade dentro de casa e, Aham. às vezes, aumento os consumos de álcool. Sim. Muito. Inclusive, também é um sintoma, além do consumo de álcool, de drogas e ter distúrbios alimentares também, né? Também entra. Uma forma de tentar compensar o estresse, né? Então, vamos seguindo, Eduardo, por favor. E depois a Sani volta. Acho que eu consegui, gente. Ah, conseguiu. As configurações lá, mexer. Mas, enfim, eu tenho uma dúvida, porque eu vejo que os sintomas, eles são muito parecidos ou até iguais à ansiedade, né? E aí beira muito a depressão, enfim. E eu queria saber se o burnout, ele está dentro da ansiedade, né? Ou se é algo, tipo, separado, digamos assim. Hoje em dia, se ele é visto de uma forma um pouco mais separada. Tá. Eu posso te responder isso de algumas formas diferentes, né? Assim, dentro do CID, não. Não tá. Tá dentro de doença ocupacional. Mas a gente tem sim sintomas de ansiedade e depressão dentro do E burnout. É depressão. muito parecido, né? O burnout ele não está dentro do nosso DSM, que é onde a gente tem todas as listadas de doenças mentais, não tem, né? Então, entraria em algo como depressão e ansiedade, sim. Que são Tá bem, realmente obrigada. Com os parecidos. sintomas parecidos, né? Mas Sim. para a gente fazer a diferenciação, são aqueles 3 pilares que a gente explicou que vão ter nas pessoas com burnout. E relacionado ao trabalho, especificamente, né? Porque o Sim. burnout é relacionado ao trabalho. A depressão, não necessariamente a gente vai ter um único causador ou um único contexto, né? Que aquilo ali se apresenta. Ou um único fator que desencadeia aquilo. E é muito comum, até como a Aline falou, das pessoas não terem o conhecimento que estão em burnout, ou que, enfim, tem alguma coisa diferente, mas não sei nomear, que depois de um burnout, a pessoa seja diagnosticada com uma depressão, é mais comum, com uma depressão. E aí você vai olhar o histórico dela, ela teve um burnout e não sabia. Isso é muito comum de aparecer. Você vai olhar o histórico, ela teve um burnout anterior e não se deu conta, não sabia. E aí não tem como não ir para uma depressão, né? Eu acredito que o burnout ele pode ser muitas vezes a causa maior, né? Que leva a pessoa a enfrentar a ansiedade, depressão, misturado com outros fatores, né? A gente sabe que é multifatorial também. Eu, por exemplo, na pandemia eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e quando eu paro para pensar, tem muito a ver com a questão do meu ambiente de trabalho. Então, é isso, né? Acredito que uma coisa também leva a esses sintomas físicos muito intensos, como a nossa colega comentou, e as pessoas elas vão desencadear de formas diferentes, né? Algumas pessoas vão sentir isso de forma mais física, né? Outras de uma forma mais mental, enfim. Boa. Vamos lá, Eduardo, voltamos? E aí, eu acho que é muito importante a gente trazer o contexto atual, né, do que a gente está vivendo realmente hoje, né, que é o avanço da tecnologia e os meios de comunicação. Então, antigamente, é isso, né, assim, as melhores empresas para se trabalhar, antigamente isso não era tão divulgado, né, os resultados das empresas não eram tão divulgados, não tinha tanto meio de comunicação assim, hoje tem. O home office obrigatório, que aconteceu muito depois da pandemia, né? Que a gente precisou trabalhar de casa, e como é que eram os horários, né? Como é que a gente limitava os horários? E ele acabou ficando, né? O home office ficou. Depois da pandemia, ele continuou acontecendo aí até hoje. Como é que a gente limita isso? Né? Que a gente está no nosso sofá e às vezes trabalhando. A gente está deitado na cama no celular, trabalhando, fazendo alguma coisa. Como é que o nosso corpo ele está entendendo
o trabalho e o descanso. Quais são os nossos limites? Quais são as nossas pausas, né? E aí alguém mencionou também a pressão maior por resultados, né? Cada vez mais inalcançáveis nas empresas. Então, é bem assim mesmo. Estava vendo um vídeo no TikTok sobre isso, né? Sobre o burnout. E falava assim: ah, galera, muito bem, vocês bateram a meta, então mês que vem a gente vai triplicar essa meta para eu conseguir, sei lá, comprar uma casa. Eu falei: é isso que a gente está vivendo hoje, né? Triplica a meta mesmo. E a geração, né, a minha geração, que é a geração dos millennials, é conhecida como a geração do burnout. Né? Eu acho que foi muito vendido para a gente também o significado de trabalho, então, assim, tem um diploma e você vai ter um trabalho, tenha certeza disso, o trabalho é o caminho, é o que vai te, enfim, dar significado para a sua vida, e hoje a gente vê que não é bem assim, né? Não é só isso. Alguém, home office, home eterno office, é verdade. Alguém quer comentar sobre isso? Alguém tem mais algum contexto atual que vocês achem legal a gente falar e trocar aqui? Estão de acordo, não estão? Camila, Eu tem um acho caso que eu que acompanho em supervisão, que uma funcionária de um quiosque de shopping, ela chegou na clínica já com diagnóstico de borderline. E à medida que o caso foi sendo discutido na supervisão, foi visto que ela, na verdade, teve um burnout. Foi o que desencadeou o transtorno, né? Então, eu acho que muitas vezes uma coisa vai desencadeando, né, na outra, se não é cuidado devidamente na época, né? E ela relata que em época de Natal, ela teve, agora que eu me lembro, ela teve um surto no Natal, onde o shopping está mais cheio, e o quiosque é um lugar que chega todo mundo sem filtro nenhum, né? Nas lojas ainda tem um certo distanciamento. E ela ficava muito exposta, Ela colapsou, né? colapsou mesmo. Lu, ia falar alguma coisa? eu acho que agora no home office, né, nessa nova modalidade, eu acho que é mais difícil para as empresas sentirem os colaboradores, o que está passando, assim, estar um pouco mais perto para saber o que está acontecendo. Antes, no escritório, a gente conseguia ver as pessoas, né? E às vezes no olhar você sabe que alguém não está bem, chama para conversar, tem uma troca, mas acho que agora no home office e a maioria das reuniões sem câmera ligada, fica difícil a gente ter esse feeling, né? Esse tato. E quanto maior a empresa, acho que menor acaba sendo o tato, porque você acaba dispersando, né, ali a atenção para o resultado, resultado, resultado. E a gente acaba esquecendo das pessoas, né? Que isso é o principal. Perfeito. É um outro ponto, né? Realmente, da dificuldade da empresa em enxergar o funcionário nesse contexto, né? No online. Interessante. Eu falaria também da questão do WhatsApp, né? Eu estava lendo um livro hoje e falava exatamente sobre essa percepção de urgência, né? Que hoje em dia mudou muito. Quando as pessoas te mandam uma mensagem, às vezes elas até colocam, né? Urgente, ou aquele e-mail, urgente. E aquilo não é urgente, né? Só que hoje em dia, com a essa percepção de que as coisas têm que ser rápidas demais. Então, eu acho que o WhatsApp também se tornou uma ferramenta em que você vive um contexto tanto profissional e pessoal e as coisas vão se misturando quando você vê as pessoas. Você se sente na obrigação de responder, né? Mesmo fora do seu horário de trabalho, enfim. Essa questão é muito complicada também, de você nunca se desligar, né? É verdade. E tem muito limite, né? Assim, para qual é o horário que estão mandando mensagem, né? Que dia. Isso acontece mesmo. Nossa, e Camila, eu acabei de lembrar também, eu tenho uma paciente que ela é técnica de enfermagem, ela trabalhou já em UTI, e ela sempre trouxe muita dificuldade em falar não, ela é muito curioso, porque a teoria ela sabe e a prática ela não consegue, né? E aí a gente estava falando sobre essa dificuldade, como ela tem que prestar
atenção 10 vezes mais, ainda mais porque ela trabalha com um banco de sangue, com vida, realmente é muito complicado. E ela falando, cara, minha chefe manda mensagem, eu não consigo dizer não, eu não consigo. A notificação fica ali, eu fico nervosa, isso vai me dando uma ansiedade. E aí, o caso dela são casos e casos, né? Mas olha só como foi a coisa. Eu vi essa dificuldade muito grande nela, eu falava, cara, deve ter um TDAH, com certeza tem alguma coisa, talvez uma dislexia. Cara, a gente foi descobrir que ela é TDAH e autista nível 2 de suporte, com 40 anos de idade. Então, assim, cara, como o trabalho ainda dificulta mais ainda a dificuldade que ela já tem, né? E ela falava, era um sofrimento para ela. Eu falava, mas como que é para você? Às vezes é simples pra gente, né? Tipo, cara, não responde, vai treinando sua chefe, né? Vai treinando. Não consigo, claro, eu não consigo dizer não, eu não consigo mentir, dizer que eu não posso, quando na verdade eu posso, mas olha, tá sendo um caso bem desafiador, mas ela, com 40 anos, descobriu o nível 2 de suporte, mais o TDAH, mais o trabalho, que com certeza ela tá à beira de um colapso, tá braba. E agora que a gente colocou como um contexto que atrapalha um pouco, né, ou que ajuda a ter burnout, que é o avanço da tecnologia, mas nesse caso aqui a gente agradece, né, do quanto os diagnósticos hoje são muito mais falados e a gente pode descobrir com 40 anos, né, um diagnóstico para adaptar ela no trabalho, né, ou pelo menos tentar. Sim. Ter mais ferramentas, né, para tentar manejar esse estresse. A Luciana botou, não consigo ver a notificação no celular, preciso tirar a pendência. Desesperador, né? Coisa de virginiano também, né, Camila? Eu sou assim também. Quer dizer que eu já sou trabalhada um pouquinho mais, eu consigo. Virginiano em terapia funciona. Vamos lá, Eduardo. Aqui a gente separou as profissões, né, que mais são afetadas dentro do burnout. Óbvio que em qualquer área aí pode existir, né? Mas aqui a gente trouxe as que mais são afetadas. Profissionais da educação, eles estão aí no ranking, né, de Alguém falou de profissionais enfermeiro, né? afetados. Meu cliente, que é técnico de enfermagem também, é isso, né? A profissão de cuidar do outro. Enfermeiro tá no top aí, Pandemia, os profissionais de então. educação. Não, na pandemia choveu na clínica, muitos enfermeiros, né? Técnicos de enfermagem, em burnout, né? Uhum. Então, os profissionais de educação, né? Então, você tem que dar conta ali de uma turma de 40 alunos. Aí bota 4 alunos com necessidades específicas, que aquela professora não sabe muito bem o que fazer ou lidar. Então, são demandas que você não tem recurso para lidar mesmo, né? E aí, geralmente, não é uma turma só, né? São 2, sei lá, 3. Então, eles estão aí nesse ranking. Jornalistas, né? Muitas das vezes troca ali os horários, né? Fazem os plantões deles à noite, né? A todo momento pode ter alguma emergência para noticiar, enfim. Eles estão nesse top também. Os profissionais da saúde, porque vivem sob pressão, e de alguma forma lidam diretamente com vida e morte, né? Então, eles estão aí no topo, médicos, enfermeiros, psicólogos, bancários, né, pela pressão de metas que precisam alcançar, policiais e bombeiros, como a gente sabe, estão sob estresse diário e de eminência de morte, de vida, né? É vezes. Sim, sim. E aí, um outro dado, que o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout. Apenas atrás aí do Japão. Então, é um dado muito significativo. Vocês sabiam disso? Pois é. Eu achei que TI estaria aí fácil. Juro para vocês. A gente separou alguns, mas tem vários. Tem muitos. Pessoal da tecnologia. Seguimos.
um caminho possível, né? Então aqui a gente quis trazer assim, tem como a gente evitar o burnout? E pós-burnout, o que fazer? Então, o evitar, a gente, assim, né, tem esse conjunto de fatores do espaço, do ambiente e características da pessoa. Então, tem o ideal de empresa que às vezes não vai existir como a gente gostaria, mas o que a gente pode fazer enquanto psicólogo é, de alguma forma, tentar ver os limites que aquela pessoa consegue ver que ela dá conta ou não, quais os inegociáveis dela, né? Então, eu não negocio meu sono, então eu não vou aceitar esse trabalho de madrugada. Eu não negocio o meu final de semana, então eu só vou trabalhar até sexta-feira, 7 horas da noite. Então, ajudar a pessoa a ver quais são os negociáveis dela, né? Limites, delegar funções para os outros, entender que você não é a salvadora do mundo. Então, isso pode, de alguma forma, te ajudar a não chegar a um burnout. Ou ficar com uma vigilância constante no seu corpo, né? Porque ele vai te trazer sinais, sempre traz. E um pós-burnout, que é um caminho possível, é buscar uma ajuda profissional. Muitas das vezes isso chega só no colapso, então a pessoa colapsou, ela vai buscar ajuda, que hoje é uma ajuda com psicólogo e psiquiatra. Não vai existir uma medicação específica para burnout, mas para insônia, enfim, todos os sintomas que podem vir acarretar, né? O afastamento do ambiente de trabalho é um dos processos, mas não é o único. Mas ele, sem dúvidas, é um principal. Toda uma mudança no estilo de vida dessa pessoa, né? Ela vai precisar parar e rever como ela está vivendo, os limites e pausas, e organizar a rotina, o que ela pode incluir de lazer, é um novo convite para olhar, né? Para como ela está levando a vida. A alimentação sempre muito importante, o exercício físico e o momento de descanso e lazer. E essa vigilância vai precisar ser constante pós-burnout, porque um segundo burnout é ainda pior, né? Entra o autoconhecimento, né? Da importância da gente se conhecer, da gente olhar para as nossas sensações, para as nossas emoções e cuidar, Não né? negligenciar, né, as nossas necessidades, porque isso aqui tudo é de alguma forma, uma negligência total de necessidades, né? Sim, com certeza. Podemos seguir? Bom, e aí a gente já viu, né, de alguma forma, que o contexto importa, que as características de cada um vão importar também e que a forma que a gente maneja o nosso estresse também importa. Mas é óbvio que assim, o significado do trabalho que a gente entende como trabalho na nossa vida, isso também é importante. Então agora eu queria que vocês se perguntassem e olhassem para vocês mesmos e fizessem essas perguntas. Como o significado do trabalho foi construído na sua vida? Como você percebe a sua relação com o trabalho hoje? Teve alguma mudança depois da pandemia? E qual o espaço o trabalho ocupa na sua vida? Ele é o mais importante? Não é tão? Bom, eu posso começar falando. É, Eduardo, você pode tirar o slide agora, por favor? Por favor. então, eu sou muito nova, né? Eu tenho 26 anos. E o que acontece? Na pandemia, eu tive minhas primeiras crises de ansiedade e tudo foi muito relacionado com o trabalho. Meu deslocamento era muito grande, eu saía do Recreio para Niterói. Tive uma chefe também muito difícil de lidar, enfim. E até então, o trabalho estava muito relacionado com o que a minha família pensava sobre ele, né? Então, aquela coisa do meu pai, principalmente, né?
Não, tem que trabalhar, é sair de um trabalho e ir para o outro, tem que contribuir em casa. Então você acaba colocando como pilar principal na sua vida você ter um trabalho, né? Senão, tipo assim, como se você não tivesse como existir sem um trabalho. E de fato, a gente vê que na nossa sociedade não tem como, né? Mas foi nesse processo. Então, começou com eu vendo o trabalho como a coisa mais importante da minha vida, a remuneração como a mais importante, eu manter o estilo de vida, né? Enfim, que minha família tem, até eu sofrer as consequências de não reconhecer os meus limites ali e ver que não adianta, né? Porque se você não tá bem, você não consegue trabalhar. E aí eu tive que, enfim, fazer uma pausa, tive que me tratar. Até hoje, né, sofro consequências disso. Então, hoje eu consigo enxergar o trabalho como algo mais secundário, sabe? Tipo, eu acho que eu tirei ele daquela coisa do mais importante. O mais importante é a remuneração. Então, eu não ligava, por exemplo, para se eu tinha que trabalhar final de semana, se a carga horária era muito alta, se a cobrança era muito alta. O que mais importava para mim era remuneração e se eu tenho um trabalho. Hoje em dia, eu consigo ver que o mais importante é a minha saúde mental, né? Porque sem ela eu também não consigo desenvolver um trabalho. E foi o que aconteceu. Hoje em dia eu tenho uma relação muito, muito diferente no sentido de que o trabalho, eu consigo também ser feliz dentro de um trabalho, eu acho que você consegue ser realizada dentro de um trabalho, mas que o trabalho, ele é uma ferramenta, mas ele não é tudo na sua vida. Você precisa ser mais do que o seu trabalho. Você não pode ter só um pilar na sua vida, né? Eu acho que se ele começa a desmoronar, às vezes você não, enfim, adoece mesmo. Então, seria mais ou menos isso. Uhum. É isso, o trabalho ele é só uma parte da nossa vida. Tudo bem que é uma parte que grande, né? Ocupa bastante tempo, mas é só uma parte, né? Mas alguém quer compartilhar com a gente? Eu acho que eu posso compartilhar. Deixa eu abrir minha câmera. Eu tinha fechado porque eu estava ouvindo enquanto eu jantava. Então, em relação a esse significado de trabalho, apesar de eu ser muito nova, né? Eu tenho só 23 anos, então, assim, ainda está sendo construído, mas eu precisei começar a trabalhar um pouco mais cedo, por conta de grana. Minha mãe teve problema de saúde e a gente se viu num momento em que, assim, ferrou, não tem mais renda em casa. Então, eu precisava muito do dinheiro e acabou que aquilo foi me levando, sabe? Foi me consumindo. Então, esse significado inicial do trabalho para mim foi algo que começou uns 4 anos atrás, e sendo construído como aquilo, eu preciso disso, então eu tenho que performar muito bem, eu tenho que ser reconhecida, e é isso aqui que vai estar me mantendo nesse momento. E até também como algo que estava sendo um pouco de sanidade para fugir da vida que estava uma loucura naquele momento. Então também era um refúgio além do retorno financeiro. Só que eu ficava muito naquela coisa da performance. Eu sou um pouco perfeccionista, então assim, tinha aquela autocobrança muito grande minha comigo mesma. E aí depois, aos poucos, eu fui ressignificando isso. E eu via o desgaste que eu tinha ali no trabalho. Eu trabalhava dentro de uma empresa, então assim, eu era muito reconhecida, eu era muito valorizada, mas eu dava tudo de mim ali. Minha vida era o trabalho. E aí, hoje em dia, que eu tô na minha carreira na clínica e tô conseguindo, mesmo que no começo, eu tô conseguindo ver como que é a minha relação com o trabalho hoje, eu vejo uma diferença surreal. Eu acabo de atender e eu sinto prazer, eu sinto gosto por aquilo. É, é gratificante. Então, é uma relação em que é harmônico eu com o trabalho, não tem aquele peso da cobrança.
não tem aquele peso do retorno financeiro. Eu faço isso porque eu amo, e agora é uma relação em que eu tô em harmonia com isso, eu tô construindo, eu tô respeitando o tempo das coisas. Então, acho que foi até importante passar por aquilo para ter aquela experiência, para hoje em dia eu ter construído esse significado. Muito bom. É nova, mas já tem uma trajetória aí, né? Importante de mudança, né? Eu costumo brincar que quando a gente se apresenta, a gente fala assim: Oi, tudo bem? Eu sou a Camila, psicóloga, né? Isso já vira quase um sobrenome, né? Então, isso é o que significa o trabalho para a gente, né? Hoje em dia eu já evito falar um pouco que eu sou psicóloga, mas ainda é algo forte, né? Então, é nesse lugar que o trabalho está para a gente. E isso foi construído desde muito cedo, né? Quando a gente viu nossos pais, como é que é a relação de trabalho deles. Alguém mais quer falar? Cri, cri. Eu queria falar assim da importância, né, desse encontro, apesar da gente estar na grande maioria aqui como psicólogos, né, felizmente a gente já tem outros não psicólogos aqui participando, eu acho isso muito bom, que é assim o compromisso que a gente tem de divulgar, né? Muitas pessoas não têm a menor ideia de que elas têm isso, né? Estão por aí entrando e saindo de emergência de hospital, sentindo isso, sentindo aquilo, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente poder estar falando sobre isso e chamando a atenção das pessoas, né? Que isso existe. Nós somos aqui uma, sim, elite, né? Elite de alguma forma que é capaz de reconhecer isso, mas mesmo dentro do nosso meio, isso também acontece, mesmo com as pessoas informadas, né? Tem muita gente aí. Eu mesma, pessoalmente, tive que fazer uma reconfiguração no meu horário, né? Eu até mando e-mail no domingo, mas eu digo, por favor, não respondam, mas eu mando e-mail no domingo porque eu acabo o meu horário, hoje é um dia especial, mas eu acabo o meu horário às 8 da noite, eu tenho que estar sentada vendo TV, batendo papo. Então, assim, eu não faço mais, eu fazia, né, meia-noite estava eu lá, né, no computador. Então, eu já não faço mais isso, né? Isso eu acho que é um grande aprendizado. Então, eu mesma, como psicóloga, não prestava atenção nas coisas que eu estava fazendo. Imagina quem não é e está sentindo aí e não tem formação sobre isso. Acho que a gente tem esse compromisso mesmo de sair divulgando, né? Algumas empresas têm a sorte de ter psicólogos atentos, né? Outras nem isso. Eita, que eu estou com a companhia aqui. Que fofo. É isso, né? Então, queria até avisar também que a gente já está no finzinho, né? Avisar para Aham. vocês. Isso. E é isso, né? Então, amei, tá de parabéns, né? Não sabia também que era tão novo assim. Pois é. Pois é. Ainda estamos engatinhando, né? É, Então vamos voltar, Eduardo, com o slide para a gente finalizar? Fechar. Então a gente traz uma frase, né, que é da jornalista, né, da Isabela Camargo, que é desacelerar para continuar em movimento. Isso é importante. Muito importante. Burnout é um freio, né? Não é o fim. Muitas das vezes é um freio para a gente olhar como a gente está levando a vida. É um Então, sinal de alerta que falou, vamos parar aqui para a gente ver, para reorganizar, para mudar a rota, né? sim, recalcular de novo, né? Galera, muito obrigada, mas antes de todo mundo sair, a gente precisa dar alguns recadinhos, que aí eu vou pedir para passar. Eduardo, por favor.
E no contato a gente tem o projeto da Clínicas, né? Que tem um atendimento psicológico e com valores diferenciados para o público em geral. Então, a gente tem a Clínica Júnior e a Sênior. Estou fazendo algum barulho, tá? Não sei se foi eu aqui ou é algum. Que a Clínica Júnior é a parte prática do curso de especialização em Gestalt terapia, né? Os atendimentos são feitos pelos nossos alunos e é realizado no contato de forma presencial e online. E os sênior, os atendimentos são realizados por profissionais que já concluíram a formação em Gestalt em seus próprios consultórios no sistema presencial ou online, exceto para crianças e adolescentes. Então, se vocês quiserem mais informações, é só entrar em contato aqui com o celular, que já está aqui, tá? Próximo, Eduardo. E nesse mês mesmo, a gente tem no final, a Claudinha não está aqui para falar, mas no dia 27 a gente vai ter outro encontro, que existem pistas para o fim de um relacionamento? Então, a gente espera vocês também, quem quiser, quem se interessar por esse tema, vai ser numa quinta-feira às 8 horas. Ok? Pode passar o último. Obrigada, galera. Mas não saiam. Obrigada. Para a gente tirar a foto oficial. Por favor. Pode tirar o... Muito obrigada, gente. Foi muito bom trocar aqui com vocês, ver rostinhos conhecidos e rostinhos que eu não via há muito tempo. Foi muito bom. Obrigada pela participação de todos. Agora, quem puder ligar a câmera e fazer um sorriso e ajeitar o cabelo, agora é a hora para a gente sair depois no Instagram. Eduardo, você dá ok depois, quando for? Foi. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, parabéns.